Alô você, tudo bem? Mais uma conversa com dois tolos. Hoje outra vez, no tolo da vez, né? Que aceitou bater esse papo comigo, o pastor Edmilson. Muito obrigado, pastor Edmilson. Eu que Nós agradeço. vamos conversar hoje um assunto difícil, tá, pastor? Não é fácil. Que assunto é esse, pastor? Nós vamos falar sobre a reestruturação, né, das famílias nesse período difícil que nós estamos vivendo. Aspectos financeiros, Sim. emocionais, Relacionais. até sexuais, pastor. Sim. Que os casais estão com problema e esse problema atinge toda a família. Sim. Sim. Tá? Então, esses casais, essas famílias com problema, primeira coisa, elas têm que procurar quem? A sociedade, um psicólogo, a igreja, o pastor ou a Deus? Bom, para aqueles que creem em Deus, né, nós diríamos que ele deve procurar primeiro a Deus, no sentido de exercitando a sua fé, exercitando a sua fé, né, aquilo que ele crê, para que Deus o ajude a vencer as dificuldades. Mas também não descartamos a ajuda dos psicólogos, né, a ajuda dos psiquiatras, né, a ajuda dos médicos, porque Deus também, na nossa visão cristã, utiliza desses profissionais para socorrer, né, aqueles que necessitam. E nesse momento assim de dificuldade, eu acho que as coisas vão estourar o ano que vem. Mas algumas coisas já estão estourando. Sim, sim. As igrejas, eu estou vendo as igrejas vazias. Normal. Sim. Normal. Porque é um momento de temor, dificuldade, o medo, né? medo. Tá? Contrair o vírus. Isso prejudica a família. Sim, sim. Eu acho que não só assim prejudica a família, é verdade, mas eu vejo também que esse período de dificuldade que a gente atravessa por causa do vírus, ele evidencia a fragilidade do ser humano, né? A incapacidade do ser humano diante dos prejuízos causados pela vinda desse vírus. Então o ser humano antes se achava muita coisa, mas agora, diante disso, ele vê que ele é impotente. Mas interessante, a gente vê algumas propagandas como assim, né? A gente vê Sim. em algumas rádios. O valor da ciência, o jubileu da ciência, a ciência vai resolver tudo. A ciência vai resolver os problemas das famílias? A ciência ela pode contribuir em muitos aspectos, como uma vacina, como um medicamento, né? A trabalhar contra uma enfermidade, mas ela não vai conseguir resolver tudo, né? Ela não tem como resolver tudo. Então, por quê? Porque o ser humano, ele não é todo poderoso, né? Ele tem habilidades, ele tem capacidade, ele tem inteligência, ele desenvolve muitas coisas, ele cria muitas coisas, mas ainda assim ele é limitado. Digamos assim, professor, vamos dar o exemplo de Eli. Sim, sacerdote Eli. Sacerdote Eli, um homem de Deus, né? Sim. Só que um péssimo pai. Ele não soube corrigir os filhos. Por quê? Um neófito para falar com os filhos. Na realidade, qual é o problema de Eli? Deus cobrou isso de Eli, né? Você está deixando os teus filhos profanarem a minha casa com receio de corrigi-los. Ou seja, você prefere acoitar o erro deles, o pecado deles, né? Não desagradar eles, mas me desagradar. Mas aí eu faço uma pergunta até para você que está me ouvindo. Hoje não tem muitos pais e mães, Eli? Sim, omissos. Negligentes. Que né? passa, como diz hoje, tem uma palavra em moda, passa pano para tudo. Sim, a mão na cabeça. Isso! Né? Porque dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Corrigir dá trabalho. E eu tinha uma diretora que ela falava assim, o não é complicado, mas o não dá sossego. Sim. Que sossego? Aí você perguntava, que sossego? No caso do meu trabalho, Sim. da escola, sossego jurídico. Por quê? Não vai dar uma zebra no futuro. Sim. No caso da família, o não vai dar um sossego futuro também. Eu preguei uma mensagem um tempo atrás na igreja e a mensagem, o título era: é preciso dizer não. Boa. Quando você fala para um filho 10 vezes sim, parece que nada acontece, você não fez mais que a obrigação. Mas quando você fala um não, parece que o mundo acabou para ele.
Então, tem situações que é preciso dizer não. Por quê? Esse não vai evitar problemas futuros. Tá, então nós estamos com famílias, século XXI, Precisam de reestruturação. precisa, isso que nós queria Sim. chegar. Então não é a questão das dificuldades que nós estamos passando, é a dificuldade da família que já vem vindo, vamos Sim. dizer. Ela já vinha com um nível de problema, agravou. Isso, que a Agravou. gente vê esse problema dentro da igreja, Sim. pipocando dentro da Sim, igreja. sim. Em grosso modo, problemas financeiros, problemas conjugais, tá? Até que a gente põe alguns dedos na ferida, né? Até problemas do homossexualismo. Sim. Por quê? Porque a gente respeita Sim. a opção, né? Mas a gente tem que entender que não é a vontade de Deus. Nós não concordamos com a prática, homossexual, com o estilo de vida deles. mas nós respeitamos e Respeitamos amamos eles, as pessoas. eles, Sim. queremos eles. Sim. Mas nós vemos esses casos dentro de igreja se proliferar também. Sim. Coisa que alguns anos atrás era raro. Era raro. Mas raro. Hoje é normal. Sim. Então, vamos à nossa pergunta-chave, pastor. O que as famílias precisam fazer para se reestruturar? Eu acho que o primeiro ponto, Marcos, para trabalhar um processo de reestruturação da família é identificar e reconhecer o que estava errado antes. Ah, tá. Então não é o problema hoje. Não. Ele o foi problema, se agravando. Isso. O problema já existiu. Já existia. Já existia. Toda família tem problemas a serem resolvidos. Não existe. Sim. Não tem família sem problema. Não existe. Não existe. Família doriana não existe. Não tem. Família doriana é impossível. Mas é identificar e reconhecer o que estava errado antes. Aí uma coisa interessante, né? Uma prática que eu costumo dizer que é a conversa familiar. O diálogo. Diálogo. Uma família sem diálogo é uma família doente. Doente, fraca, vulnerável. Por quê? Porque o casal tem que se, eu costumo dizer que tem que estar bem na cama, sim, nas finanças e na mesa. Sim. E na mesa que a gente conversa. É na mesa que a gente tira os prova dos 9. Por quê? Porque a gente tem que conversar. Então, reconhecer para o ser humano, primeira coisa, pastor, não é fácil. Sim, é difícil. É difícil, né? Reconhecer que eu cometi alguns erros. Reconhecer, identificar, reconhecer, como eu disse, é o primeiro passo. Ou seja, onde que eu errei? Né? Porque nós temos a tendência de justificar os nossos erros nos outros. Porque eu falo que quem é muito bom em justificativa é péssimo em arrependimento. Isso, exatamente. Então precisamos dizer, olha, independente dos erros dele, eu estou aqui para identificar os meus. Eu preciso identificar aonde eu estou errando. Né? Então, num período de dificuldade que a nação passa, nós vamos enxergar de uma maneira mais fácil os nossos erros, porque no momento da luta, da provação, da dificuldade, é onde você começa a borbulhar um monte de problemas e você tem condições de identificar. Então vamos lá, a conversa tem um fruto muito legal aqui. Então, primeira coisa, a família tem que sentar e procurar onde errei. O que está errado. O que está errado. O que está errado. Nós dois ou nós quatro, o que nós erramos? Onde cada um errou. Não é apontar onde o outro errou. Isso. É onde eu errei. Onde eu errei. E assumir essa parcela de responsabilidade. Isso na área espiritual, isso na área física, financeira, emocional, em todas as áreas. Né? Porque na parte financeira, vamos dar um exemplo, a gente faz compras erradas, né? Gasta demais, né? Gasta demais. Compra o que não precisa com dinheiro que não tem. Que não tem. Ou seja, vai ficar devendo. Ou seja, falta planejamento financeiro. Falta planejamento financeiro. Aí a primeira coisa que corta é o dízimo. Na realidade, o dízimo, você não dá. Pastor, esse mês eu não dei o dízimo. Não, querido, a Bíblia não manda você dar, você devolve. Por que você devolve? Porque você está devolvendo algo que não é seu. Né? Então, você está devolvendo a Deus aquilo que Ele te deu. Você não está dando, você devolve. Eu já fui tesoureiro de igreja, então eu vou até falar a minha experiência. Sim. O evangélico, que vamos chamar de crente, se converte, ele demora 1 ano para dar o dízimo. Para converter o bolso. Para converter o bolso. Isso é estatística. Pergunta para quem já foi tesoureiro de igreja. Isso é normal, porque ele não comenta isso porque é sigilo. Sim, sim.
Porque dentro das igrejas, o que é um dá, o outro precisa ficar sabendo. Sim, sim. Nossa. Existe um sigilo muito grande Há uma nas igrejas transparência, sim, sérias, né? Mas nós estamos falando das famílias. Essa A reestruturação. reestruturação não passa também na igreja? Não passa por um gabinete pastoral? Sim, pessoas na área emocional, né, pessoas na área espiritual, né, relacional, dúvidas, medo, insegurança, reconhecimento de erros e falhas, aconselhamento. Então, tudo isso é filtrado pela igreja também, porque as pessoas sentem a necessidade de mudança. Vou pegar um gancho do que o pastor falou, né, e dar um exemplo, né? O pastor falou assim que os psicólogos, os psiquiatras terapeutas, são instrumentos. homens que Deus mandou Sim. para nós também, a sabedoria vem de Deus. Sim. E há vários profissionais, a gente não pode descartar isso. Sim. Mas dentro desses profissionais, eu vejo também o pastor. Mas aí eu venho outro questionamento da sociedade. Os pastores hoje são confiáveis? Olha, a confiabilidade de um pastor, embora ser pastor não é profissão, né? É um chamado de Deus, é um ministério, mas a confiabilidade eu associo, Marcos, com o caráter. O que vai fazer um homem ser confiável é o seu caráter, é o que ele é quando ninguém está vendo. Aquela história, o que acontece no gabinete não pode parar no púlpito. É a ética pastoral. Né? Se você quebrar essa ética, você quebrou a confiança com o mundo. Eu falo isso para os meus alunos. Médico, pastor, padre, professor, você conta para ele, morre com ele. Morre com ele, exatamente. Morre com ele. Questão de ética. Questão de ética. Questão de caráter. Exatamente. Isso é preocupante. Sim. Porque se a pessoa está numa igreja que o pastor tem essa prática, ela vai perder a confiança nele. Vai perder a confiança. Então muda de igreja, meu irmão. Muda de igreja. Mas ele vai na igreja, ele vai procurar o que na igreja? Auxílio. Auxílio, ajuda. Ajuda. Ajuda profissional. Aí o pastor pode encaminhar ele para esse todo. Vamos ver, boa questão. Ele vai verificar a situação dessa pessoa, né? Vai fazer uma avaliação das suas necessidades. Até onde for do pastor, função dele, pastoral, de aconselhamento, ele vai ajudar. Aquilo que ele verificar que não é competência mais dele, não é competência espiritual, né? Não faz parte mais do conhecimento dele, né? Por exemplo, se for um acompanhamento psicológico, né, de um psicólogo, ou de adentrar com medicamentos com um psiquiatra, ele não vai fazer essa parte, porque ele está entrando num campo que não é dele. Então, aí ele vai encaminhar para um profissional competente nessa área. Ele não vai deixar de continuar orientando e ajudando a pessoa, mas até onde é competência dele. Eu tenho até um testemunho que eu também sou psicopedagogo e há uns tempo atrás uma pessoa me trouxe um adolescente para fazer uma avaliação. Já na segunda, terceira sessão, eu mandei chamar o pai. Mandei chamar o pai e falou, o problema não é comigo não. Às vezes o problema começa com o pai. Isso. Não, que já extrapolou a minha. Porque eu sou psicopedagogo, eu trago problemas educacionais. Sim. Dislexia, déficit de atenção, coisa um pouco mais simples, sim, complicada até, mas dentro do campo educacional. Sim. A pessoa, o adolescente, um problema um pouco mais sério. Sim. Eu encaminhei para quem? Precisa de um outro profissional. Isso. E o interessante é que mandei para um profissional e o profissional, esse profissional, né, um psicólogo, já encaminhou para uma equipe multiprofissional, inclusive um pastor. Sim. Ela pediu, procura um pastor, uma orientação religiosa, procura um psiquiatra. Cada um na sua área para fazer um todo. Isso. E volta lá no rapaz que era psicopedagogo, que ela vai precisar do apoio também. Né? Fizemos um tratamento de 6 meses, conjugado esses 3, 4 profissionais. Às vezes faz necessário. Fez um milagre na vida da pessoa. Fez um milagre. A pessoa, acabou-se o problema da pessoa. Glória a Deus por isso, né? E claro que houve todo um trabalho, né, de pai em cima dessa dificuldade desse adolescente para sanar esse problema, né? Por isso que o pai tem que olhar, tem que ver
o que está acontecendo com seus filhos. Tem que identificar os problemas, né? Isso, Ajudá-los também a identificar. isso. Né? Qual a segunda etapa para essa estruturação, pastor? Desejar e promover as mudanças necessárias, né, dentro da família. Então, Tá, então eu vou achar o meu erro. E reconheço. Reconheço. Meu erro. Só que aí eu vou buscar meios para que essas mudanças necessárias que eu reconheci, elas aconteçam. Aí, uma palavra complicada. Mudança. Mudança. Mudança me tira da zona de conforto. Isso. Zona de conforto é uma coisa que, vamos pôr o dedo na ferida. Evangélico não gosta de mexer. Sim. Tem áreas que vamos dizer assim, a minha igreja canta o hino da harpa. Se tirar, não vou mais. Sim. É mudança, Se tirou o hino da harpa, esquece que eu não vou mais na igreja. Mas nenhuma mudança é fácil. Não mas é fácil. Às vezes ela é necessária. Então esse segundo ponto é desejar e promover mudanças necessárias. Então, sem mudanças necessárias, a pessoa fica no mesmo lugar. Pastor, nós vamos parar aqui, que essas mudanças necessárias para o cristão, eu acho que vai render mais um vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal, o Marcos Ensina, tem esse viés evangelístico. Toda segunda-feira nós temos um vídeo. Agora quem está nos ajudando é o pastor Edmilson, que é um trabalho também evangelístico, que nós temos um público. Eu gostaria que você que não é inscrito no canal, se inscrevesse e dá o seu joinha. Obrigado, gente. Até a próxima.